Bem, irmãos? Bom, era esse o único recadinho. Agora vamos ao recado da palavra de Deus. Coloque-se de pé. Você que achou aí, Lucas capítulo 23. Está pronto para receber a palavra? A gente pensa sempre que está, né? O Senhor sempre nos surpreende. Que Ele fale com você, tanto quanto ou mais do que Ele já falou comigo por meio dessa palavra. Lucas 23, a partir do verso 33. Vai ter que virar a página, eu espero. Vai lá. Amém? A partir do verso 33 diz assim, a santa palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, está falando de Jesus, amém? Bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, uma plaquinha, né? Uma placa, epígrafe, é uma placa escrita, né? Em letras gregas, romanas e hebraicas. Era para todo mundo saber, irmãos, nas três línguas lá da época. Era para todo mundo saber o que estava escrito sobre a cabeça do Cristo crucificado. O que é que todo mundo deveria saber? Pode falar comigo, este é o rei dos judeus. João complementa, e os estudiosos dizem que cada evangelista foi colocando um pedacinho da frase. João fala, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Seria a frase completa sobre a cruz de Jesus Cristo, lá na plaquinha. Este é Jesus, INRI, né? Jesus Nazarenos, rei iudeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E deixa eu fazer uma pausa na leitura aqui. Era um costume na época da crucificação, dependendo de cada caso, transcrever sobre a cruz, muitas vezes, a maioria das vezes era pendurado no peito, no pescoço, uma plaquinha escrita a acusação que levou aquele indivíduo a pagar a pena da crucificação. E essa foi de Jesus. Interessante, né? Por que ele foi crucificado? Porque era um bandido? Não, porque se declarou rei dos judeus. Continuemos, vamos lá. Verso 39, é isso? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra viva, imutável, impecável, admirável, verdadeira, pura, santa, penetrante. Então, faz tudo isso na nossa vida, penetra no nosso ser, ó Deus. Se há alguém aqui triste, se há alguém aqui abatido, perdido no mundo cristão, não sabe para onde ir, tomar decisões, sejam elas para o teu reino, sejam elas para a vida pessoal, se há casamentos sendo aqui atacados e destruídos, que o Senhor venha falar com a necessidade de cada um de nós nesta noite, Pai. Nós te exaltamos, Espírito Santo de Deus, pela tua santa e viva palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus por essa palavra, né? Ela é maravilhosa. Irmãos, na quinta passada, quantos estavam aqui na quinta passada? Levanta a mão para eu saber. Nossa, muita gente, glória a Deus. Na quinta passada, nós tivemos a presença do pastor Ed, né? Pastor Ed Victor, que veio da África. Eu amei a palavra que ele trouxe, inspirada por Deus, né? Uma palavra evangelística. Puxa, foi um puxão de orelha para mim, assim, comecei a avaliar a minha vida mesmo. Que ele lançou algumas perguntas e eu anotei até algumas coisas. E eu tinha essa palavra no meu coração já há um tempo para pregar.
né? E o apóstolo depois meio que continuou no domingo, falando de dar frutos, né? O pastor Victor, ele foi para a videira em João 15, né? E ele nos chamou de galhos. Você é um ramo ligado na videira, tem que dar frutos, tem que dar frutos. Aí eu comecei a olhar, me examinar, né? É interessante, eu até anotei algumas coisas que ele falou. E tem uma hora que ele foi ousado aqui, várias vezes. Vou te contar uma ousadia dele já já. Ele dizia assim: todos somos missionários. Todos somos missionários, no trabalho, na rua, no lazer, no trabalho, em casa, no bairro, no esporte, no lazer com os amigos, né? Na faculdade, onde você está, onde você estiver, você e eu somos missionários. Nós temos que falar de Jesus, temos que falar do Evangelho. Muito bem, aí ele falou, crer é muito mais profundo do que simplesmente acreditar. Bom, aí eu lembrei no versículo, o demônio acredita, crer no sentido de acreditar e treme. Ele não é salvo. Deu o exemplo da maçã, né? Eu posso descrever do jeito que for, maçã linda, sem nenhum podre nela, vermelha, descrever o doce dela, a maciez, as propriedades nutritivas da maçã e tudo mais. Você vai só ouvir e falar, eu entendo tudo isso. Mas você só vai conhecer a maçã quando você provar dela. Provar dela. E o nosso Deus fala assim, provai e vede como eu sou bom. É provando que a gente vê. O que mais? Ele falou, 3 perguntinhas que eu anotei aqui, pá e pá, na cara, né? Quantos à sua volta sabem que você é cristão? De verdade. Quantos? Fez outra pergunta, retórica, não é para responder não. As pessoas enxergam em você Jesus, a pessoa de Jesus, ou aquela pessoa que vai na igreja? Aquele é um que não sai da igreja, aquela é uma que não sai da igreja, ou elas veem Jesus em você. Olha, o Espírito Santo falou muito comigo. Depois ele perguntou, que tipo de tesouro você tem acumulado nos céus? Aí faz a gente pensar, né? Bom, enfim, aí ele falou da decisão de receber Jesus, só levantar a mão, né? Muitas vezes por interesse, eu quero sim, ele vai me dar o céu, eu quero ir para o céu. Ele não quer só a sua mão, ele quer o seu coração, ele vai ser o Senhor da sua vida, ele quer que você o sirva em verdade, em amor. Né? Então ele falou algumas coisas bem maravilhosas, eu diria duras, não, maravilhosas, nos faz cair, né, em si, né, cada um de nós cair em si. E aí eu falei, eu marquei para mim, foi ousado. Uma hora ele falou assim, entregue a sua vida para Jesus, até escrevi aqui, deixa eu ver do jeitinho, entregue a sua vida para Jesus Cristo, ou você estará eternamente perdido. Olha que chamado bacana, para quem quer receber Jesus na sua vida, não é Jesus que precisa tanto de você, quanto você dele. Entrega a sua vida para Jesus, porque Ele continua sendo Deus sem você, e você sem Ele está perdido. Né? E aí ele foi, ministrando, muito bem. E no domingo o apóstolo Edson continuou falando, né, à noite, para quem veio no culto da noite, dos sinais. Eu lembro que ele perguntou, quantos aqui são de Cristo? Quantos professam o nome de Jesus? A igreja toda, eu. Quantos nasceram de novo? Sim, eu sou uma nova criatura. Tudo se fez novo. Então, olha, a Bíblia diz que sobre a sua vida, esses sinais se acompanhariam, sinais de milagres, de curas, espiritualmente, entenda, né? Pisar em escorpião e serpente e não te causará dano algum. Sinais que acompanham os cristãos. E eu tinha essa palavra e vou entrar nela agora então, amém? Queria trazer à memória de todos nós essas coisas que eu vi na quinta e no domingo à noite. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo também usou esse texto aqui. Está escrito que, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, se fizeram novas. Bom, o que se fez novo então na minha vida, como cristão? Agora eu não sou mais do mundo. Eu tenho agora um reino diferente. Existem dois reinos aqui, irmãos. O reino das trevas e da luz. Mas a luz prevalece sobre as trevas. Só que eu faço escolhas. E agora, como uma nova criatura, eu tenho um chamado. Eu não descobri o meu chamado ainda, pastor. Então eu vou te dizer um chamado que é para mim, para você e para qualquer cristão em qualquer lugar do mundo. Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho, fazendo discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho. Anunciar o Evangelho com a sua vida, se for preciso até fale. Como assim?
Se for preciso, até fale. Eu quero anunciar o Evangelho com a minha forma de viver. Que as pessoas vejam em mim e em você que nós temos padrões do alto, que nós somos de Cristo, pela nossa maneira de agir, de viver, de falar, de responder às questões, às dificuldades que o mundo não sabe responder dessa forma. Agora, se for preciso, fale. Claro que a gente fala, eu estou brincando, né? Fale do amor de Jesus, fale. Mas onde eu vou chegar? Nós lemos um texto aqui que fala da crucificação de Cristo. Está chegando o período da Páscoa, né? Domingo de Páscoa, assim chamado, e tudo mais. E 2 ladrões, um de cada lado, e Jesus Cristo no centro. E é sobre a vida desses 2 homens, principalmente de um deles, que eu queria ministrar ao seu coração, a sua vida nesta noite, né? Aquele que de repente caiu em si e olhou para Jesus e se converteu na cruz, minutos, horas antes de morrer, e perdeu a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade ali. Houve um derramar da graça especial sobre a vida dele, e ele acenou: Senhor, eu quero, lembra-te de mim. Nós vamos trabalhar esse texto aí, amém? Mas eu queria te chamar a atenção, porque o Leandro, né, vem me perguntar, qual que é o tema, pastor? O tema não, o título para eu escrever. Aí eu falei, tenho vários aqui, ajuda eu a escolher um. E nós pusemos assim, ele me ajudou a escolher um. O sermão de um ladrão arrependido. O sermão de um ladrão. Mas eu nunca prestei atenção que esse ladrão arrependido pregou. Ele pregou? Ele saiu da cruz? Pelo que eu saiba, ele morreu, né, naquele dia. Será que ele saiu da cruz? Não, ele pregou, irmãos. Ele pregou. Sabe por quê? Porque todo novo nascido em Cristo Jesus, nascido não mais da carne, mas do Espírito, da água, que representa a palavra, ele vai anunciar Jesus de alguma forma, do seu jeito, mas ele vai anunciar Jesus. Ele não consegue não falar do seu Senhor, do seu Salvador, seja por gratidão, seja por qualquer que seja a motivação no seu coração, ele vai falar, amém? E ele falou, sim, ele falou de Jesus. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fala assim, eu fico lendo a Bíblia, né, e falo, Senhor, né? Em Romanos 1, 16 e 17, Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas será que se eu olhar para a minha vida mesmo, e me avaliar, eu, você, será que a gente não está vivendo às vezes com vergonha do Evangelho? De nos apresentarmos como um cidadão dos céus, um representante de Cristo, um embaixador de Cristo aqui na terra? Será que muitas vezes a minha maneira de me esconder, de me omitir, de dar desculpas, dependendo do ambiente em que eu estou, o mundo está cada vez pior, irmãos, cada vez mais pessoas se revoltando contra Jesus Cristo, abertamente. Será que tudo isso não está fazendo com que eu fique um crente quietinho? Eu amo ir na igreja, lá, nossa, maravilha, e é mesmo, irmãos, glória a Deus, mas eu saio de lá, nossa, que opressão no mundo, não vejo a hora de voltar para o culto, e aí parece que eu perco o prazer de ser cristão, né? E me envergonho às vezes do Evangelho. As minhas atitudes podem mostrar se eu me envergonho ou não do Evangelho de Cristo, de falar abertamente para os meus amigos, para as minhas pessoas, eu amo o Senhor Jesus. Tem aqui um uísque, você não quer beber comigo? Não, porque você bebe? Eu tenho que estranhar o errado e não me sentir o estranho. Padrões para convencer as pessoas, e quem vai fazer isso é o Espírito Santo, mas você tem que anunciar. Esse ladrão convertido, né, não convencido, convertido, anunciou. Eu fiz aqui um parênteses, não vou pregar sobre isso, eu já preguei um dia, alguns anos, no período da Páscoa também, que Jesus estava sendo crucificado ao lado de 2 ladrões, amém? Por que Jesus não desceu da cruz? Ele foi pego de surpresa, não tinha conhecimento. Eu lembro que eu falei essas três pontos, né? Não, ele não foi pego de surpresa, ele sabia, ele contou, olha, vão entregar o Filho do Homem, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Ele sabia. Foi por falta de poder. Quem acha que Jesus não desceu da cruz por falta de poder? Olhando para a vida dele e os milagres que ele fez e faz até hoje. Irmãos, a coisa mais fácil para Jesus seria descer daquela cruz e acabar com todo mundo ali. Fácil, uma palavra dele, fácil. Não foi por falta de poder, né? Foi então por falta de desafio, porque eu e você, quando somos desafiados, sai de baixo, hein? Dá cada lapada, né? Agora está na moda falar com a criançada, e quem tem filho sabe,
leva cada lapada, né? Desafiou, a resposta vem no ato. Duvido que você, seja o que for que vem depois desse duvido que você, a tendência nossa é provar, né? Eu posso, eu faço, eu sou capaz. Jesus foi desafiado a descer da cruz, mas ele venceu essa tentação lá no Jardim das Oliveiras. Lá ele derramou sangue através do seu suor, hematidrose. E lá ele já tinha vencido essa tentação. Podiam tentar à vontade, desce daí, nós creremos que tu és o Filho de Deus. Ele ia se manter firme. Ele é o nosso modelo de firmeza na fé, para vencer qualquer tentativa do inimigo a nos desafiar a sair da nossa linha, da visão que Deus tem para nós, do chamado que Ele tem para nós. Amém? Só fiz um parênteses aqui, não é sobre isso que eu vou pregar, mas o Senhor me tocou e falou, fala de novo isso aí, fala de novo, vai sustentar alguém na fé. Então alguém está recebendo, eu creio, em nome de Jesus. Muito bem, vamos às circunstâncias então, ao cenário. 2 ladrões, um à direita e um à esquerda, e o nosso Senhor Jesus Cristo no meio. Esse era o cenário, né? Não precisa nem pôr nenhum slide, nenhuma foto, todo mundo já viu filmes, já viu fotos, imagens do Senhor sendo da crucificação, né? Da sua paixão. Nome dos 2 ladrões, a Bíblia não revela, a tradição diz que um chamava Dimas e o outro, deixa eu ver aqui que até esqueci agora, deixa eu ver aqui. Um chamava Dimas e o outro Gestas, a tradição fala. Tem um evangelho, irmãos, que é apócrifo, de Nicodemos, que fala que era Dismas e Gismas, os nomes deles. Olha cada nome. Mas isso tudo não é bíblico, são apenas suposições. Tá? Quer ver mais 2 nomes que uma tradição muito antiga dá para os 2 ladrões? Zoatão e Cama. Zoatão e Cama. Não importa o nome deles aqui, não importa, né? A tradição mais aceita é Dimas mesmo, né? E Gestas. É o que mais se aceita, né? Não sei se eu vou chamá-los pelos nomes ou não. Vamos chamar de o bom ladrão. Quem já ouviu falar aqui do bom ladrão da cruz? Quando que o ladrão é bom, né? O bom ladrão, ele passou a ser chamado de bom ladrão, por ter se voltado para Jesus Cristo. Que poder tem esse nome, não? O bom ladrão, ele torna um ladrão bom. Ele é capaz de fazer qualquer coisa na vida daquele que se entrega. Amém? Muito bem. Então, essas eram as circunstâncias. 3 cruzes. E olha que interessante, talvez você nunca tenha ouvido isso. Está Jesus aqui no meio, um ladrão à direita, um à esquerda. Normalmente, o que era crucificado no meio era o pior deles. Mais uma para a conta do nosso Senhor, né? Foi contado entre os transgressores. Isaías 53, 12. Foi contado entre os transgressores, mas intercedeu por eles e pagou o pecado de muitos. Glória a Deus. Isaías 53, 12, para você que está anotando aí. As pessoas passavam e olhavam, você não tenha dúvida que eles pensavam assim, nossa, cuidado com o do meio, hein? Capaz dele descer da cruz e ainda aprontar. É o pior deles. É o pior dos 3 bandidos, ladrões, assassinos, é o que está no meio. É o pior deles. A que ponto o Senhor chegou por nos amar, né? Por que ele não desceu da cruz? Porque Ele te ama. Essa é a resposta. Ele se manteve lá, apesar dos desafios, desce daí, porque Ele te ama, porque você estava perdido. Ele não fez, Ele fez aquilo que eu e você precisávamos, não aquilo que o povo queria ver, um espetáculo. Ele fez o que nós precisávamos. Muito bem, já falei dos 3, dos 2 ladrões, irmãos. Lucas omite uma parte aqui, não é uma omissão, ele não omite por não transcrever, mas Mateus, versículo 27, 44, você não precisa abrir, Mateus 27, 44, diz assim, a mesma passagem, e os mesmos ladrões, crucificados à direita e esquerda, os mesmos impropérios, o que é um impropério? Ofensa, ultraje, insulto, censura. Então, os mesmos impropérios lhe diziam também os 2 ladrões que haviam sido crucificados com ele. Lucas só pegou a parte da conversão de um dos ladrões, mas os 2 estavam, todo mundo à volta, exceto os discípulos dele, né? João, que estava ali aos pés, junto com a sua mãe, com a mãe de Jesus, Maria, né? O centurião, pouquíssimas pessoas não estavam blasfemando, mas a maioria das pessoas blasfemava contra Jesus Cristo, e inclusive os 2 ladrões. E eu quero hoje
Que o Espírito Santo fale muito com você, através da vida desse ladrão arrependido, que passou a ser o nosso irmão na fé, quer você goste ou não, passou a ser o nosso irmão na fé, foi para o céu antes que nós. Vamos ver um pouco da pregação dele, um pouco da história dele. Sabe, esse homem, recém-convertido, pregou, falou, anunciou o Evangelho. O que me impede de anunciar o Evangelho? Eu sou tão livre, você também. Todos somos livres, ainda mais agora, né, que a liberdade está cada vez mais. Todo mundo é livre para ser o que quiser, para falar o que quiser. Fale de Jesus. Fale daquilo que está no seu coração. Somos livres para falar. Então, eu quero trazer algumas coisas em relação referentes à vida desse homem, para reacender a chama, a paixão por Jesus Cristo dentro do seu coração, por aquilo que ele fez, e o desejo, assim como no meu coração, de falar para as pessoas. Sabe, irmãos, se nós tivéssemos a visão do inferno, a gente ia parar a nossa vida e correr atrás de todo mundo para falar: você está indo para o inferno, você não sabe o que te espera lá. O céu é muito melhor. Jesus te dá um lugar aprazível, indescritível, maravilhoso. Não, o mundo nos toma, né? O trabalho nos toma, a família nos toma. Temos que cuidar de tudo isso, mas cuidado para esse desejo de falar da glória de Deus, da salvação. Irmãos, pode ter todas as riquezas, a pastora Cecília ministrou aqui, né? Riquezas de um lado, Deus do outro. Deus é o dono das riquezas, Ele não tem problema em te dar. Você não pode ser escravo delas, fazer da riqueza o teu Deus. Mas vai passar tudo. A palavra de Deus não passa. E qualquer riqueza que você tenha, nada se compara com a bênção da salvação. Nada se compara, nada se compara com a bênção de ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque vai passar, todas as coisas irão passar, mas Deus tem preparado novos céus e nova terra, um lugar maravilhoso, maravilhoso. Muito bem, quem era o auditório? Vamos ver 3 coisas em relação a esse homem. Primeiro, para quem que ele falava? Quem eram os ouvintes dele? Se ele pregou, né? Pregou para alguém, sim ou não? Ele pregou, irmãos, ele pregou. Então, antes de eu falar da pregação dele, eu quero que você entenda quem era o seu auditório, a sua plateia, o seu público. Vamos tomar esse culto como exemplo hoje? Eu estou aqui pregando, em nome de Jesus, usado pelo Espírito Santo de Deus. Entenda, né? Para nós entendermos, né? Eu estou aqui à frente, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Qual que é a plateia? As pessoas estão me ouvindo, vocês, confortáveis aí? Embora esteja um pouco de calor, né? Mas confortáveis, irmãos. Não ousa dizer que não está confortável, não. Olha para o lado, né? De fora lá. Confortáveis, glória a Deus. Quem está assistindo aí em casa, talvez, ou virá assistir depois, é a plateia. A plateia dele eu separei em 3 aqui. O seu auditório. Primeiro, o outro ladrão. Irmãos, há estudos que mostram que esses 2 ladrões existia muita possibilidade dos 2 serem comparsas de Barrabás. Conhecem Barrabás? Aquele que foi trocado por Jesus? Nós somos Barrabás. Jesus morreu no nosso lugar. Aquele que teve a cruz substituída, que era dele, bandido, merecedor, por um inocente, Jesus. Nós somos Barrabás. Ele morreu no nosso lugar. Glória a Deus pela vida de Jesus. Glória a Deus. Então há estudos que mostram que eles podiam ser do bando de Barrabás. Pessoas boazinhas, né? Você vê que ele vai reconhecer a sua culpa aqui depois. Bom, então ele pregava para esse outro bandido. Vamos chamar de Gestas mesmo? O Gestas. Ele pregava para ele: ei, nós estamos aqui na cruz porque nós merecemos, mas ele não fez mal nenhum, se arrepende. Quem mais estava ouvindo ele? As pessoas à volta da cruz. Maria, mãe de Jesus, foi até o fim com seu filho. João, o discípulo amado, estava ao lado dela. Os soldados romanos, alguns fariseus que estavam ali do lado, os sacerdotes, né? Sumo sacerdote, que pediram para crucificar Jesus. Essa foi a plateia desse bom ladrão. Se quer chamar de Dimas, chama, não tem dificuldade com isso não. Embora não esteja na Bíblia, né? Não importa, gente. Importa, né? Muito bem.
E olha que interessante, não parece, olha como o Espírito Santo faz, irmãos. Lá em Lucas 5, 31 e 32, o Senhor Jesus fala assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim não chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Olha como o Espírito Santo age. Um moço que estava se convertendo ali, começou a falar para um bandido. Parece que ele estava falando isso para ele, né? Você é um pecador, um bandido, você é um doente, você precisa de remédio. Ele é o remédio, Ele está no nosso meio. Quantas pessoas doentes estão no nosso meio, no nosso convívio? Entendo doentes, irmãos. Doença física também, irmãos. Eu amo ver milagres de Deus e glorificar o nome dEle. Mas eu falo doença espiritual, de alma, pessoas abatidas. E nós não ousamos falar, eu posso fazer algo. O apóstolo Edson citou o exemplo, né, de uma irmã que colocou, a Rafaela, né, colocou lá no seu trabalho: se você precisar de oração, me procura. No bebedouro ela pôs, onde ela trabalha. Que ousada, né? Muito bacana. E procuraram, e tiveram respostas. Quando a gente se dispõe com ousadia, porque não sou eu que vou fazer, é Deus, Ele usa a nossa vida, porque Ele nos capacita, e Ele glorifica, e nós glorificamos, e Ele também, o nome dEle, amém? Muito bem, então ele pregava para esse ladrão, ele pregava e fortalecia a fé. Eu creio que ele fortalecia a fé de Maria ali, de João, daqueles que eram da família da fé agora dele, e também faziam aqueles acusadores ouvirem o Evangelho. Olha, ele tinha algumas horas de vida, e estava lá pregando. Não, eu não consigo imaginar esse ladrão falando assim: viu, você, eu imagino ele assim: você não teme a Deus? Nós merecemos morrer. Ele não, porque o novo convertido tem vida dentro de si, indo para a morte. Ele tem vida a jorrar dentro de si. Ele tem vida, e essa vida está em mim e em você. Para quem mais ele pregava? Aos transeuntes, as pessoas que passavam por ali e meneavam a cabeça. Mateus 27, 39 e 40. Quer virar lá? Mas não perde aí não, deixa marcado Lucas. Mateus 27, 39 e 40. Mateus 27, 39 e 40. Vai por aqui? Amém. Então eu vou ler. Amém? A gente ganha um tempinho. Olha, Mateus 27. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Assim, olha para mim, ó. Meneando a cabeça. Esse menear a cabeça é um gesto de indignação, de desprezo, de reprovação. Meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Ele estava pregando para esses. Pessoas más, muitas delas sabiam o que tinha acontecido, outras nem sabiam, mas passavam e pensavam assim: mais um tolo sendo crucificado. Outro trouxa lá sendo crucificado, olhando para Jesus, meneavam a cabeça, desprezando dele. Mas será que a pregação do ladrão, na hora que um deles estava passando, ou 10, um grupinho de jovens, de repente, indo para o seu trabalho ou para a sua diversão, é isso que eles estavam fazendo ali, indo para o trabalho ou para a diversão. Entenda a diversão, você que é adulto, viu? Diversão mesmo, carnal. Indo para a diversão. Será que o Senhor, o Espírito Santo não usou a voz desse ladrão para salvar alguém que estava passando lá? Um dia nós vamos saber. Então, toda vez que você anunciar e as pessoas menearem a cabeça e te acharem um tolo, desprezar a sua vida cristã, não liga não, a nossa vida não é contra pessoas. Não liga não, a nossa vida não é contra o vizinho, não é contra irmãos dentro da igreja. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. As pessoas não sabem. O Senhor Jesus falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Existe um psicólogo muito famoso, eu me esqueci o nome dele, que ele se converteu porque ele foi pesquisar a vida de Jesus. E quando ele chegou nessa frase de Jesus, humilhado, ultrajado, massacrado, sangrento: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse homem se converteu. Ele falou assim: não é natural isso, ninguém faz isso. Nenhum ser humano, por muito menos nós rebatemos. Por muito menos nós nos enchemos de razão e dizemos: eu estou certo, não abro mão, você está errado, e agora eu quero ver a sua desgraça. Mas o Senhor Jesus é lindo, e Ele nos ensina como nós devemos agir.
Glória a Deus por isso, glória a Deus. Não diga que você tem inimigos na terra, não, ore pelos teus inimigos. Esse homem anunciava para todas essas pessoas. Eu escrevi uma frase aqui: a indagação, a reflexão apropriada que nós devemos fazer para nós mesmos, quando nós soltamos alguma praga, alguma palavra sarcástica com a nossa língua, revelando a amargura que está dentro de nós, eu devo fazer a seguinte pergunta: por que eu odeio tanto a mim mesmo? Essas pessoas se odiavam, você não tenha dúvida disso, irmãos. A pessoa que não tem nada de bom para falar, ela está se odiando, ela está pondo para fora aquilo do que o coração está cheio. Não são palavras minhas, são do Senhor Jesus. Você deve conviver com pessoas assim, né? Puxa vida, dá até medo de chegar perto e puxar conversa. Vai vir, como eu falei aqui, lapada. Cadê a Gabi? Lapada, Gabi? Sofia? É essa a palavra, né? Vai vir bordoada, mais antigo agora. Vai vir bordoada. Por quê? Porque ela se odeia. Ela não consegue mudar, não consegue ser tratada, deixar-se curar, não consegue se abrir com ninguém. Estou falando com alguém aqui, será, meu Deus? Ô Senhor. E aí ela tem que desforrar no outro. Ah, bem que eu merece, está aí, é o pior dos três. Está cheio de raiva. Então a pergunta é essa: por que eu me odeio tanto? Os sofrimentos de Jesus são reveladores ali na cruz, porque o sofrimento de Cristo desfigurado ali revela o íntimo de cada pessoa que assistiu à sua crucificação. Lembre-se que um dos ladrões manteve-se duro, não amoleceu não, não amoleceu, mas o outro sim, né? O outro amoleceu, o outro foi quebrantado, glória a Deus, transformado, e está aqui pregando. Bom, deixa eu andar. Bom, se ele pregou e tinha todos esses ouvintes, ele estava cumprindo, né, o que a Escritura diz, né? Ide por todo mundo e anunciar. Olha, ide por todo mundo, é até estranho falar isso, né? O cara pregado ali na cruz, ide por todo mundo e anunciar. Dentro da possibilidade dele, ele anunciou o Evangelho. Dentro da sua possibilidade, anuncie o Evangelho. Não diga que você não tem condição nenhuma, porque o moço lá da cruz teve, pregado, cansado, à beira da morte. Ele pregou o Evangelho. O que mais? Ele tinha que ter um púlpito, já falei, onde ele estava, olha, era um púlpito gostoso assim, ó, tem até um ventinho chegando aqui, não está nem tão calor. Que tivesse, olha, apoio aqui, tem uma aguinha fresca para eu tomar, para apoiar o meu material. O púlpito dele era a cruz sangrenta, cruz dolorosa, cruz que expõe a vergonha, uma cruz vergonhosa. E de lá, ele pregou o Evangelho da graça que salva, sem fazer obra nenhuma, não deu tempo. Eu fico imaginando se ele tivesse sido despregado da cruz. Nossa, Deus tem planos, né? Deus não quis que fosse assim. Amém. Muito bem, então o seu púlpito é uma situação única, né? Alguém lembra de mais alguém que pregou da cruz? Claro, eu estou falando de pessoas normais. O Senhor Jesus pregou da cruz, amém? Ele sempre pregou. Mas estou falando de homens como eu e você, mortais, meros mortais. Ele foi o único. Muito bem, que mais? Deixa eu ver a hora. Glória a Deus. Vai dar muito tempo. Em lugares muito mais confortáveis, muitas vezes nós envergonhamos o Senhor na pregação do Evangelho. Damos centenas de desculpas. Aquele moço, ele tinha 1000 motivos para pensar só nele. E fala assim: ah, Senhor, eu me converto agora, vou morrer, vou arriscar tudo, vou para o céu. Aí tá bom, os outros aí que se lasquem, eu já achei o meu, cada um que acha a sua oportunidade. Não, irmãos, não. Nós muitas vezes com lugares, mas não dá nem para comparar, né, com a cruz, né, sendo crucificado lá. Nós nos omitimos. Nós temos púlpitos na nossa casa, com quem vai bater, pedir água ou alguma coisa para nós. O nosso púlpito no nosso trabalho, com os nossos colegas, os nossos patrões, os nossos funcionários. O nosso púlpito no meio da faculdade. Você que jovem que está na faculdade, você que está fazendo, né, Bispo Fernando, um curso novo, abriu um novo púlpito para você falar do amor de Deus lá. São Paulo, né? Está lá. E Deus, onde eu estou, tem um púlpito muito mais tranquilo, dócil, aconchegador, né, do que a cruz.
onde estava, aconchegante, do que a cruz onde estava esse homem, esse moço. Esse era o seu púlpito, sua plateia, já falamos. Então vamos falar da mensagem dele agora? Volta para Lucas. Lucas 23, para nós partirmos para o encerramento. Lucas 23, o verso, deixa eu ver aqui. (40 e 41). Eu marco tanto na minha folha, irmãos, Deus vai falando tanto, fala, não tem mão de anotar. Aí o Espírito Santo fala, calma, na hora eu te trago a memória que você vai dizer. Cada hora que a gente lê o texto, né? Ai Senhor. Vamos lá juntos para Lucas. Lucas 23, qual o versículo que eu falei? 40 e 41, muito bem, olha aí, pessoa atenta. Diz assim, olha, a pregação dele, ó. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o. Você tinha prestado atenção, já que ele está repreendendo o do lado de lá de Jesus? Repreendeu, vou ler de novo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus? Irmãos, eu consigo ouvir a voz dele gritando isso. Para com isso, nem ao menos você teme a Deus. Ele começa pregando o temor de Deus, o princípio da sabedoria. Você teme a Deus? Eu temo a Deus. As pessoas onde eu trabalho, com as quais eu convivo, sabem que eu temo a Deus? Pela minha postura? Pelo meu jeito de ser? Nem ao menos temes a Deus. Ele começa a falar do temor de Deus. 40, né? Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Você vê que você consegue enxergar, meu irmão, minha irmã, um arrependimento genuíno nesse homem ou não? Efésios 2, 1. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados. Parece que esse homem estava lendo a Bíblia, irmãos. Não tinha Bíblia naquela época ainda. A Bíblia estava sendo escrita por essa história toda aí. Depois alguém ia relatar, né? Hoje nós somos cartas vivas. O que é que nós estamos escrevendo para as pessoas lerem sobre Deus? Muito bem. Eu vou falando aqui, vamos lá. Nós, na verdade, com justiça, 41, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele pregou. Ele foi um verdadeiro convertido. Mas eu quero trabalhar algumas coisinhas com você aqui. A sua conversão, né? E assim que ele se converteu, ele começou a anunciar. Irmãos, os outros evangelistas que narram essa história aqui, omitem isso. Se Lucas não falou que os dois blasfemavam contra Jesus, Lucas é o único que relata a conversão deste. É o único que relata. E posso te dizer uma coisa? Foi a coisa mais linda que Lucas fez. Foi a maior contribuição para esta história, para esse episódio que Lucas podia dar. Porque a partir desse ladrão convertido, um criminoso, a história mostra, a Bíblia não mostra. A Bíblia chama ele de ladrão, de transgressor. Mas a história mostra que ele era um assassino, inclusive. A história mostra. Teve chance de se arrepender, de chegar na família de alguém e falar, me perdoa pelo que eu fiz. Teve chance de nada. Ele só clamou a Jesus. E ele foi para o céu. Então, este episódio maravilhoso que o Espírito Santo fez Lucas, o médico, registrar, traz esperança para o mais vil pecador, irmãos. Não desista da tua família, não diga não tem jeito, é um caso perdido. Não tem caso perdido diante de Deus. Não tem pecado, ou pecador que está na profundidade tal que a graça não alcance. A graça de Deus é maior do que tudo. Maior do que tudo. Glória a Deus. E Lucas então foi feliz e traz aí uma revelação de que há esperança para todos. E ele começa pregando, não temes, pois, você a Deus? Não precisa abrir, Provérbios 8, 13. Provérbios 8, 13. Diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Uau! Parece que ele conhecia esse provérbio.
Olha como ele estava ali, você não teme a Deus, o temor do Senhor aborrece o mal. Agora ele estava chamando a atenção, repreendendo o homem mau do lado dele. O homem mau do lado dele. Por quê? Porque existia nele o temor do Senhor, que consiste em aborrecer o mal. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, o apóstolo Paulo fala ali o apóstolo Paulo nos fala de duas tristezas. Eu não vou ler, tá? Mas 2 Coríntios 7, 10. Pois você pode ler em casa, não sei se vão pôr aqui ou não. Mas lá o apóstolo Paulo fala que há uma tristeza que é produzida no homem por Deus. E não faz mal para ninguém, pelo contrário, essa tristeza gera arrependimento para a vida. Mas há uma tristeza do mundo, que talvez a maioria das pessoas sintam, que eu chamo de remorso, que produz a morte. Que produz a morte. Então, eu quando aconselho, né, como pastor, algum casal, ou não, né, qualquer pessoa, a pessoa vem e fala, puxa pastor, estou tão arrependido, puxa, olha... Aí você vai ver que a pessoa não está arrependida. Você vai investigando, conversando, orando, ela está triste, está realmente amargurada, está com remorso porque foi descoberta, porque foi pega. Passou 1 mês, 2 meses, faz de novo. Porque arrependimento que vem de Deus é esse, desse ladrão aqui, ó. Gera temor no coração. E o temor, segundo Provérbios, né, que eu li, 8,13, nos afasta do mal, nos faz ter uma repugnância pelo mal. Nos faz ter uma verdadeira aversão pelo mal, o temor de Deus. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Porque há um temor de Deus no coração. E o temor de Deus me faz odiar o pecado. Odiar o pecado. Muito bem. Olha o evangelho que ele pregou. Não temes a Deus? Merecemos a morte. Não foi isso que eu li aqui em Lucas? Nós merecemos pelos nossos atos. Irmãos, ele está confessando diante de Deus, Senhor, eu mereço, eu sou pecador, olha para mim, eu mereço o seu castigo, eu mereço morrer pelo meu crime, eu sou pecador. Parece que ele tinha lido Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6,23, e o salário do pecado é a morte. Eu mereço, Senhor, eu mereço a morte, eu mereço a morte, mas olha para mim, eu mereço, olha o que ele estava pregando, irmãos, temor de Deus, este homem nenhum mal fez, parece que ele leu 1 Pedro, né, 1 Pedro 2, 22, que Jesus não pecou, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Puxa, ele imitou até Pilatos, né, não vejo nesse homem, quando analisou Jesus ali, crime algum, não vejo nenhum mal nele. E o ladrão viu. Pensa comigo, será que do nada esse homem conheceu tudo acerca de Jesus? Foi revelado ali do Espírito Santo? Eu não penso. Eu penso que, e assim, a história, se você for estudar um livro histórico, como eu disse, né, se ele era realmente um comparsa ali com Barrabás, ele soube que Jesus morreu no lugar de Barrabás e que Barrabás foi liberto. Ele deve ter ouvido, será que ele ouviu alguma história sobre Jesus? Será que ele presenciou algum milagre do Salvador? E aquilo estava ruminando dentro dele, mas ele era bandido, ele era um salteador, um ladrão, e escolheu o seu grupo, não soube escolher bem as suas amizades, mas agora ele cai em si, agora esse homem cai em si, seja Dimas, seja quem for, e ele fala, o que eu fiz da minha vida? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Só faltou ele fazer um apelo lá, né? Clássico. Vocês precisam dele, como nós fazemos hoje. Muito bem. Este homem não fez mal nenhum. O que mais que ele pregou? Temeu a Deus. Agora, o que me estranha aqui, né? Porque ele reconheceu que ele era mau. Isso não me estranha, não. Ele reconheceu, em contraste, a inocência de Jesus. E ele creu nas reivindicações messiânicas que Jesus fazia para si mesmo. Puxa, ele tem um reino, Messias, rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu nas reivindicações de Jesus como Messias, que teria um reinado. Ele creu. Vou falar já disso aí. Que mais?
estranho que eu ia falar, cadê os discípulos? Cadê Pedro? Cadê Tiago? João estava lá com Maria. Cadê os outros 11? Que deveriam estar lá defendendo Jesus? Correram, e ele sem força nenhuma estava ali, defendendo Jesus e anunciando o Evangelho. Lindo, né? É lindo demais, é lindo demais. Eu marquei aqui, ó, vou ler para você. A fé do ladrão foi notável. Irmãos, toda vez eu me assombro com a fé desse homem. Porque hoje nós ensinamos a palavra de Deus. Jesus Cristo morreu por mim e por você, tomou a nossa dor, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o Redentor das nossas almas. Olha, a palavra de Deus se cumpre, olha, em Jesus mais de 200 profecias. Então nós temos base para a nossa fé, amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra aqui, ó. Aplauda a palavra do Senhor, aplauda, glória a Deus por essa palavra. Nós temos respaldo para a nossa fé, nós temos base para a nossa fé. Esse homem teve que depositar a sua fé num Messias, num rei moribundo que ia morrer junto com ele. Ele não teve nenhuma expectativa, uma experiência, nenhuma observação de força, de poder de Jesus, e ele ousou crer. Saiba que em Hebreus 11, tem ali estão elencados ali uma série de heróis da fé, uma lista, uma relação. Em nenhum deles, Abraão, não vou falar, né? Abraão, sacrificar o filho, inquestionável. Mas pega os heróis da fé, nenhum deles foi imputado uma fé como nesse homem aqui. Ele não tinha nenhuma base para crer no que Cristo falava. Os seus olhos não viam. Olha, de novo a palavra de Deus. Nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Esse homem viveu o Evangelho horas e ensinou tanto para nós. Por horas, por poucas horas. De um lugar ali, ó, um púlpito agradável, né? Sabendo que ia morrer, que as pernas dele iam ser quebradas, e quebraram as pernas dele mesmo para ele morrer mais depressa, não conseguia respirar, né? Não sustentar o peso do seu corpo. Ele ousou pregar dessa forma e acreditar dessa forma. Faltavam todas as bases necessárias para se crer. O Senhor e Salvador estava sendo crucificado juntamente com ele. Ele creu em alguém que morreria ao seu lado, sem garantia nenhuma palpável. E nós temos, e muitas vezes não vivemos. Temos, e muitas vezes não vivemos. Amém. Eu queria encerrar convidando você, na verdade convidando o grupo de louvor e adoração. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor. Enquanto eles se preparam aqui, eu vou comentando mais alguma coisa com vocês. 2 Coríntios 5,7, irmãos, está o versículo que eu falei para quem está anotando, né? Nós não andamos pelo que vemos, por vistas, diz Paulo, mas pelo que cremos. Aliás, Hebreus 11:1 tem a definição de fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. Muito bem. Para nós encerrarmos, eu vou orar com você. Esse homem ousou crer na vitória final de um rei que naquele momento não demonstrava nenhuma força. Um rei que estava igualzinho a ele, condenado, igual. E ele ousou crer, E aí, no seu último anúncio, ele faz um pedido, né? Ele pregou, ele fala: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Foi verdadeira a oração desse homem, irmãos? Minhas irmãs, meus irmãos, foi muito nobre, foi muito verdadeira. Lembra-te de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você está passando. Não sei mesmo. Eu sei algumas coisinhas, mas no íntimo eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Jesus não se esquece de você. Jesus responde de imediato: Filho, eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele recebeu muito mais do que ele pediu. Ele tentou ali, ele pediu com fé um cantinho. Ele não falou assim: Senhor, eu quero algo imediato, me tira dessa cruz, eu creio que tu és o Messias. Ele não pediu nenhuma vantagem para ele no reino. Eu estou crendo no Senhor, eu enxergo que o Senhor tem um reino, me coloca à tua direita ou à tua esquerda, me coloca como governante, alguma coisa, Senhor, dá um privilégio. Não, irmãos, ele falou assim: lembra-te de mim,
Senhor Jesus, lembra-te de mim. Sabe, o que você está passando aí, que está difícil? Faz essa oração, simples assim, sem muitas palavras. Senhor Jesus, o Senhor se lembrou do ladrão arrependido ali, quebrantado. Olha o meu coração nesta noite, Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Ele está te dizendo, hoje mesmo eu te ouvi, hoje mesmo eu estou operando. Fica tranquilo, Ele não vai te levar para o céu. Não é a mesma resposta do ladrão não, viu? Quantos de repente amariam? Puxa, se eu fosse arrebatado agora aqui. Sei, eu amo essa vida aqui e eu quero trabalhar para o Senhor muito aqui ainda. Eu espero o arrebatamento e não a morte e depois a ressurreição, né? Eu espero, mas é melhor estar com Cristo. Amém? Vamos, fique de pé ou sentado, fique do seu jeito, à vontade. Nós vamos louvar. Eu quero que você faça dessa música a sua oração e depois eu volto para nós orarmos. Amém? O nome de Jesus tem poder, irmãos. Desfigurado na cruz, no sepulcro, ressurreto, passou por tudo isso. Hoje Ele está assentado à destra de Deus, olhando. Ele se inclina para ver você. Aleluias. Faz essa oração. Senhor, lembra-te de mim e declare o nome de Jesus. Onde está o seu problema? Se não estiver falando na letra da música, né, Cris? Coloca a sua palavra aí. Eu declaro Jesus, onde quer que seja. Se a letra da música não abranger, fale você. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar. Quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus. Todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura. Glória a Deus. Declare, aleluia. Teu nome é vida.
a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Declare mais uma vez sobre as montanhas. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome. Declare, Jesus. Aleluia. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, Vitória dá. Aleluia, Senhor. Feche os teus olhos, continue nesse clima de adoração, de quebrantamento. Senhor, assim como aquele ladrão, conhecido como o bom ladrão, não sabemos o nome dele, Pai, mas vimos o que ele fez. Tanta coisa de errada, nós também, como ele confessamos, nós não merecemos, mas o Senhor é Deus que nos abraça com graça e perdão. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu clamo a ti que o Senhor nos envolva, Espírito Santo de Deus, de tal forma que a nossa vida seja, Senhor, um exalar do bom perfume de Cristo, onde quer que nós andarmos. Que a nossa vida seja, Senhor, um anúncio vivo do teu evangelho. O mundo inteiro jaz no maligno, Pai. Usa a nossa vida com poder. Ó Deus, nós temos visto na tua palavra que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Eis aqui os que creem, Senhor. Eis aqui os que creem, que os teus sinais e maravilhas, os teus prodígios se façam vistos nas nossas vidas, através das nossas vidas, milagres, curas, ó Deus, restauração de casamentos, de relacionamentos, libertação de qualquer tipo de vício, de droga, através de nós, para glorificar o teu nome. Vidas financeiras sendo restauradas com a nossa oração, porque o poder não é nosso, o poder vem do alto, vem de ti, mas nós somos instrumentos, em nome de Jesus. Que esta mensagem de hoje, a vida desse homem que dali, de um lugar sangrento, odioso, repugnante, ele ousou falar da fé verdadeira no Senhor e crer no Messias que ia morrer com ele. Pai, nós temos muito mais do que isso. Nós temos o Senhor vivo, ressuscitado, assentado à destra de Deus, o Deus eterno e todo-poderoso. Fortalece-nos, Senhor Jesus. Veja esse que está fraco aqui, Espírito Santo, a começar em mim. Eu declaro novidade de vida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Poder para anunciar, alegria, disposição, entusiasmo, porque o que Ele tem para nós é vida. Ele quebra cadeias, Ele destrói todos os laços do diabo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo aí agora. Ele fez infinitamente mais na vida do bom ladrão. Ele pediu um cantinho, quem sabe um dia, no futuro. O Senhor Jesus disse, não é no futuro não. Você não vai para nenhum lugar a não ser para o meu céu, e é hoje que você vai. E o Senhor está aqui fazendo a mesma coisa comigo e com você. Oh, aleluia, Senhor. Eu te agradeço. Nós, como tua igreja, te adoramos, te bendizemos, exaltamos o nome todo-poderoso que está acima de todo nome. Senhor, perdoa a nossa fraqueza, perdoa, Senhor, a nossa estupidez, perdoa a nossa ignorância e nos ensina a viver como o Senhor quer que vivamos, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. Dê uma salva de palmas ao Senhor, adore a Ele, adore ao Deus vivo, único, o Cristo libertador.
perdoador, restaurador. Oh, aleluias, aleluias. Meu querido, minha querida, glória a Deus. Eu vou orar com você. Se você precisar de oração, por favor, nós pastores, líderes, diáconos, ministros, presbíteros, estaremos aqui à disposição para te ouvir, para orar com você e deixar Deus agir, amém? Se você não precisar, Senhor, em nome de Jesus, eu quero despedir a tua igreja agora na tua perfeita paz e com esse renovo que eu sei que o Senhor operou na vida de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus, que cada um deles provem da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, dos teus milagres, seja em qualquer área, porque nós declaramos o nome Jesus. Eu falo Jesus, fala assim, eu falo Jesus sobre o meu problema. E ele é dissipado em nome de Jesus. Vai na paz, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus, amém? Glorifique o Senhor mais uma vez.